Salve, curiosos! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai ter um relato de caso incrível. A gente tem uma super-heroína que vai estar na câmera, um super-herói aqui do lado de fora da câmera, mas de repente por áudio dá para você ouvir a participação de todo mundo. E por que a gente está falando isso? Acesso a cannabis medicinal. Normalmente no começo do vídeo eu peço para você se inscrever, não vou pedir hoje. Você vai fazer porque você vai ajudar a gente a chegar mais longe. A gente chegar com a informação de fato onde precisa. Muitas pessoas, como esse casal aqui que tem um filho com as necessidades que a cannabis ajudaria muito, estão passando por um problema de não ter acesso a cannabis. Então a gente precisa ajudar com que isso acabe, a gente precisa que os nossos governantes municipais, estaduais e federais de fato se mexam para que isso aconteça sem barganha política. A gente não quer a barganha política, a gente quer o acesso à medicação para de fato quem precisa. O medicamento com a cannabis ele é maravilhoso, mas acho que todo mundo sabe que ele tem um custo elevado. Infelizmente, não é todo mundo que tem condições de pagar isso de forma particular. Então sim, a gente precisa que o nosso governo nos garanta o acesso ao medicamento. Está lá na Constituição, inclusive. Mas eu não vou entrar tão fundo. A gente está com a Ju. Ju, obrigado por ter aceito o convite. Foi meio em cima da hora, né? Falei, Ju, você consegue participar do podcast? Consigo. Quando? Amanhã. Foi praticamente assim, né? Mas eu assisti o teu programa lá no Vagnão, que é nosso parceiro do Saúde do Futuro. E eu achei que é extremamente importante você trazer um pouquinho do que você passa com o teu filho, que você estava dando cannabis, né? A gente conversou e agora você não consegue porque financeiramente é um peso. E aí a gente precisa buscar ajuda aí do governo para que ele custeie esse tratamento. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua jornada, sua e do seu marido, com o tratamento do seu filho, explicasse um pouquinho qual que é a patologia dele, que você falou que são várias, mas fala abertamente, a câmera é sua aqui, o tempo é seu e a gente vai bater nesse papo. Olá pessoal, é um prazer estar aqui na frente de vocês, participando desse programa e na verdade o uso da cannabis faz falta. E eu posso te comprovar. Imagina. Né? Até por meios de vídeos a gente pode comprovar quando meu filho entra em crise. As crises são severas. As crises vêm para machucar, na verdade. E acaba machucando todo mundo, né? Sim. Tanto emocionalmente como fisicamente. Faz um tempo que deixamos de usar por problemas financeiros. Por quê? Hoje é só meu esposo que trabalha, nós temos 3 filhos. E o nosso filho especial tem 11 anos, síndrome de Down, ele é autista, tem TDAH, tem TOD, que é o transtorno opositor desafiador. Nas crises, o TOD ele é muito aparente. O TOD ele nega tudo é não. Ele não quer fazer nada, ele não quer fazer terapia, ele não quer fazer fisioterapia, ele não quer fazer fono, ele não quer nada. Ele quer ficar só na dele. Quer se fechar no mundo dele. Tudo é não. Não. Então, assim... Nem alimentação, né? Imagino. A alimentação a gente consegue fazer porque é via gastrostomia. Ele usa um tubo de alimentação para se alimentar. Via tubo, então. E ele também tem a traqueostomia para respiração. Né? Ele teve N problemas de saúde nos seus 11 anos. Foram 57 pneumonias contabilizadas, a última em dezembro de 2022, que quase levou ele à morte. Né? Nossa. E na verdade são comorbidades que na hora da crise a gente vê o quanto também nos falta informação e o quanto as pessoas de fora também não imaginam como funciona, né? Até eu postei, depois que eu saí do programa do Wagner, eu postei assim, as pessoas olham pra gente e acham que a vida é bela. As pessoas não imaginam como é que funciona, como que são as 24 horas do dia para nós. Entende? Então, assim, ele toma em torno de 30 remédios por dia, tanto via GTT quanto via inalatórias. São inalações entre 20 a 30 inalações por dia, por conta de secreção muito espessa, entupimento da traqueostomia. Então, assim, a demanda é muito grande. São 24 horas por dia, cara, cuidados. você não tem noção. Eu falo assim, se não fosse
O home care que eu tenho hoje, de verdade, eu não conseguiria levar sozinha. Você não é enfermeira? Eu sou auxiliar de enfermagem. Você é auxiliar de enfermagem. Porém, mas não trabalho como. Não, pra Só fora. fiz. Você trabalha pro seu filho, praticamente. Na verdade, dedicação o sonho total. era trabalhar fora, né? Mas Sim. eu acabei, né, aprimorizando ali para cuidar do meu filho. Então, assim, graças a Deus, né, nós temos o aprendizado. O meu marido não é auxiliar de enfermagem, mas ele é tão capacitado quanto qualquer outra pessoa. Eu imagino que sim. Né? Nesses 11 anos, ele teve inúmeras paradas respiratórias. Então, assim, inicialmente nós não sabíamos, mas ao longo aí dos anos, dos meses, a gente foi entendendo como é que funciona a hora da parada, o que a gente precisa fazer. E hoje a gente está craque nisso, né? A gente tem que saber trazer ele de volta. Eu imagino. Ju, uma pergunta. Ele tem 11 anos. Qual foi o primeiro momento? Ele nasceu com essas comorbidades ou não? Isso se desenvolveu com alguma idade? Na verdade, quando ele nasceu, eu não sabia que ele tinha síndrome de Down. Tá. Horas depois do seu nascimento, o pediatra que recebeu ele lá na sala do parto, ele foi até mim e me comunicou que meu filho tinha 70% de chance de ser síndrome de Down. Bom, 70% ultrapassou a margem da metade, então quer dizer pra mim sim. E ali tá, síndrome de Down, mais nada, a gente não sabia mais nada além disso. Só que ali em seguida ele já começou a apresentar os problemas cardíacos, né? Sempre eu vou falar assim, né? Tá. A maioria das pessoas que têm síndrome de Down são cardiopatas, mas nem todos evoluem. O meu evoluiu para 2 cirurgias cardíacas. Sério? Sim, ele nasceu com sopro. Foi um sopro que não fechou, né? Geralmente é um buraquinho que fecha ao longo do tempo. O dele não fechou. O dele nunca fechou. Não. Então, assim, tudo começou a partir daí. Ele fez a primeira cirurgia com 3 meses de idade, que ele fez uma bandagem na artéria pulmonar para diminuir o fluxo de sangue do coração para o pulmão. Com 6 meses ele teve que refazer essa cirurgia, por quê? Porque aquela bandagem não foi suficiente. Sim, tem desenvolvimento, Sim. imagino que... E aí foi necessário fazer aquela cirurgia de peito aberto para fechar os buraquinhos. 6 meses. Com 6 meses de idade. E ali a parte cardíaca ficou legal, nunca mais deu repercussão. Só que dali em diante ele ficou muito tempo entubado, foi onde precisou... fazer a traqueostomia com 10 meses de idade, juntamente com a gastrostomia. E ali foi pneumonia atrás de pneumonia. Por quê? Porque uma pessoa que utiliza a traqueostomia e come por sonda, o que acontece? Esquece como engole. Então, e o que engole como saliva, a produção de saliva, acaba levando algum resíduo para o pulmão. Sim. Foi o que aconteceu? Pneumonias de repetição por broncoaspiração. Então, ele broncoaspirava a própria saliva. Ou até mesmo refluxo, né? Quando você tem um refluxo, ele sobe e você acaba levando ele para lugares diferentes, no caso, o pulmão. Então, até o primeiro aninho de vida dele já era muitas ações ali. Nós moramos 1 ano e 11 meses no hospital, Dentro do hospital. dentro da UTI, de verdade. Ele nasceu, ele ficou 1 semana no hospital na UTI para tratar ali uma hipertensão pulmonar, que foi o que apareceu logo de início. Após isso, ele foi para o berçário. Do berçário ele foi para casa. Ficou em torno de 10 a 15 dias em casa, não me recordo com precisão. E ali ele já começou a ter sintomas que já era resposta do coração, né? Vômito a jato e um febrão. E ali, a partir dali, a gente passou a morar no hospital. 1 ano e 11 meses morando direto. E depois, os demais anos, idas e vindas. Era 1 semana em casa, 3 meses no hospital. Um dia, chegamos a ficar... Voltamos para casa do hospital, ficamos 1 dia. E no mesmo dia a gente retornou para o hospital. Caramba. Então, assim, foram muitas vezes isso daí. E ainda se faz presente, né? As internações se fazem Hoje presente. ainda tem uma rotina de internação. Sim, só que tipo assim, 2022 ele internou praticamente, vamos dizer, quase que o ano todo. Junho, julho, setembro, outubro, novembro e dezembro, quando ele quase morreu, né? E aí, só que assim, quando foi descoberta a imunodeficiência que ele tem, né? Foi descoberta uma imunodeficiência, por isso ele tem tantas pneumonias assim. Ele não tem... eu não sei se eu vou estar sabendo falar legal aí, né? Que eu não sou médica. Pelo amor de Deus.
ele não tem, os anticorpos dele não são bons o suficiente para combater vírus e bactérias. Isso. Então aí é como se ficasse uma porta aberta para a recepção de vírus e bactérias. Teoricamente, um tempo frio como esse, para ele também é e posso perigoso. Falar, ele é um menino bem recluso. Ele não vai à escola, ele não vai para lugar nenhum. Nós não viajamos, nós não temos uma vida social comum de uma família comum. A nossa vida geralmente é centrada para ele. Certo. É para ele. Eu tenho mais 2 filhos, eles nos cobram? Nos cobram, mas a gente tem que se preocupar com ele, porque Sim. ele tem a saúde debilitada. Sim, então, assim, qualquer ventinho é uma pneumonia. É perigosíssimo. Qualquer ventinho é uma infecção. Então, assim, a gente limitou isso. Hoje ele só sai para consultas e exames e nada mais. Alguns exames a gente consegue fazer em casa, como raio-x e exames de sangue. Outros a gente já tem que levar até um laboratório, uma clínica. Imagino que seja um preparo bem grande para poder ter uma externa com ele, né? Nossa, demais, porque ele é ansioso. Então, tipo assim, ele sabe que a gente vai levar ele a algum lugar. Ele tem vômito, ele já tem a diarreia, ele fica gelado. Ele tem crise praticamente. Ele tem crise, mas é numa crise de ansiedade. Sim. Porque ele sabe que ele vai ter que sair de casa. Eu fico imaginando, porque assim, o olhar curioso das pessoas também deve ser muito ruim, né? Cara, a gente passa muito por isso, só que hoje eu relevo mais. Eu já arrumei muita confusão, nós já arrumamos muita confusão com isso. O olhar preconceituoso, o olhar das pessoas que não entendem, as pessoas que querem perguntar alguma coisa e não perguntam, mas olham pra você às vezes com nojo, com desprezo. Até, nossa, coitadinho. Não, coitadinho não. Ele tem as necessidades dele, cara, mas ele é feliz, hein? Não, isso sem sombra de dúvida. A dedicação que ele tem de um pai e de uma mãe, tem muita criança por aí que não tem. Não. Então, assim, eu acho que, óbvio, isso também passa um pouquinho ali pelo lance da educação das pessoas, que é uma coisa que a gente defende aqui, eu faço questão de ser repetitivo e chato em todo podcast. Por isso que a gente gosta muito de um relato de caso como o teu, que é um relato sensível, que a gente é visível aqui a dor que vocês têm e essa vontade de lutar e de repente estar limitado porque a gente não consegue ter o acesso gratuito do tratamento como se deveria ser, né? Mas a gente está aqui também para educar, para falar para as pessoas que, eu acredito que se a pessoa tem curiosidade, acho que ela pode buscar informação específica e não custa. Eu acredito, mas aí você me corrija. Eu acho que se alguém chegasse em você e perguntasse, acho que você daria uma aula para essa pessoa e isso seria uma forma de educação também. Mas você sabe que hoje em dia, geralmente, tanto eu quanto meu esposo, tocar nesse assunto, realmente a gente dá uma aula. A gente dá uma aula até para pessoas que trabalham na área e tipo assim, eu entendo desse assunto. Não, você não entende. O filho é meu, quem entende dele sou eu. Você tem que fazer assim, assim, assado. Isso acontece no hospital, por exemplo. Quando você vai para internação, imagina. Mas a gente vai... Não é assim que funciona. Ele é dessa forma. Mas aqui o protocolo... Não tem protocolo. Ele é assim que funciona, é dessa forma. O protocolo é o dele, eu vou te explicar como é. Entendeu? Então, tipo assim, é que as pessoas ainda não entendem que as pessoas que são especiais, portadoras de necessidades especiais, elas têm as suas peculiaridades. Sim. Entende? Elas têm, no caso, como que você vai internar uma pessoa autista com outras pessoas? Desculpa, não tem como, cara. Eu já fui convidada a me retirar da UTI por conta disso. Sério? Agora eu vou te falar, você acredita nisso? Sério mesmo? Sério. Por quê? Porque ele fica na UTI. Todo mundo conhece ele é muito conhecido em Santo André, por conta das internações. Sim. E tudo mais, e enfim... E aí, o que acontece? Ele tá num ambiente fora da casa dele, fora da comodidade dele, e fica aqueles barulhos de UTI. A gente dividindo uma sala de UTI com várias outras mães e outras crianças. Sim. E eu me lembro nitidamente que a gente estava dividindo uma sala com outras crianças pré-operadas. Então, assim, eram crianças que estavam usando um psicoativo para ficar quietinha, né? Só que, tipo assim, o barulho da UTI incomodou meu filho. Tipo, aqueles pios, aparelhos e tal. Não, é barulho aquele pra todo entra lado. E sai de pessoas toda hora. Ele começou a gritar, a puxar os fios e puxava o colchão e joga travesseiro e arremessa tudo. As mães se incomodaram.
e pediram pra enfermeira vir falar comigo. Isso foi um caso, tá? Depois eu passei por uma outra situação semelhante. Então, assim, fui convidada a me retirar da UTI. Cara, como que você é convidado a se retirar da UTI? Você tá ali porque você quer? Não, Cara, eu não foi minha escolha. Não foi eu minha fico escolha. imaginando você, pai, a serenidade que tem que ter, engolir seco, porque eu quebraria tudo ali. De verdade, nessa situação eu não engoli, não. Eu engulo assim, ó, um preconceito na rua, um olhar de desprezo, uma pessoa mal intencionada, isso daí hoje eu consigo relevar. Agora, eu tô dentro de um hospital, onde Você tá no máximo da necessidade. O meu convênio tá ali me dando aquela oportunidade de estar ali. Então, assim, eu não tô de graça. Sim. Entende? O meu convênio tá pagando igual a de todas as outras pessoas. Não, e se você tá ali é porque é o máximo da necessidade. Você entende? Pô. Aí, tipo assim, poxa, eu fui convidada a me retirar da UTI porque meu filho tá em crise. Só que quando a gente faz a ficha lá embaixo, eles perguntam as comorbidades. E aí a gente fala, ele é autista, ele tem a deficiência intelectual da síndrome de Down, mas ele é autista, ele tem o TDAH e também tem o TOD. Então, assim, eu acho que é uma coisa que o hospital já tem que estar atento a, poxa, esse paciente aqui, ele tem que estar separado dos demais. Sim. Porque vai causar um transtorno. Vai dar ruim, amigo, vai dar muito ruim. E aí aconteceu isso, fui convidada, eu chamei todo mundo, eu quero falar com todo mundo. Todo mundo já está acostumado a ver minha cara. Todo mundo está acostumado a falar muito mal de mim nas minhas costas por conta dessas situações. Só que, de verdade, eu... Pode falar não. Oh, pode! Mano, eu vi minha filha, então. Manda bala. Desculpa, eu ligo foda-se. É lógico. Eu ligo foda-se e eu falo o que eu tenho que falar, eu chamo o médico, o chefe do médico, a enfermagem, quem? É porque puta falta de empatia. Você não tá, hoje acho que a gente vai ir pra UTI. Não é assim, cara. Então, assim, eu imagino as situações que vocês dois devam passar no hospital. Você falou, só a gente é conhecido no hospital. Pô, muito. Que bom, porque pelo menos vocês têm que ter um pouquinho de conforto, né? Eu acho que o hospital também... Que hospital que é? Pode falar o nome do hospital, que a gente vai mandar Eu prefiro não falar. Você prefere não falar? Não, porque a gente usa muito. Então a gente vai deixar de um modo geral para todos os hospitais, eu até engasguei, todos os hospitais do ABC, pô, ali na ficha, veja se seu paciente ele não precisa de uma acomodação especial. Pô, não custa você deixar um paciente separado, é conforto para ambos, tanto para o seu paciente especial quanto para os outros, para evitar uma situação dessa. É o mínimo, né? Pô, e você tá lá, o seu plano, você paga seu plano paga o hospital. Cara... Por mais que seja um comércio, pô, custa bem tratar bem o cliente. Assim, hoje em dia o convênio, ele não é um luxo. Ele é uma necessidade. Graças a Deus nós temos o convênio porque o meu marido trabalha. Sim. É empresarial. Só que, né, a gente utiliza por quê? Porque a gente tem necessidade. Mesmo sendo convênio, você quer estar no hospital? Eu não quero, cara. Eu não quero. Acho que ninguém. Entende? Então, assim, essa foi uma situação. Teve uma outra situação em outro hospital, que é da mesma rede, que a mãe se incomodou com o meu filho, por ele ser especial. A gente dividiu uma sala de UTI e 2 leitos. Eu estava na direita, ela estava na esquerda na janela. Uma cortina dividindo. Tá. E ali, a enfermeira chegou e tal. Ai, o Davi, síndrome de Down, já ouvi falar dele, não sei o que e tal. Todo mundo já ouviu falar do Davi, síndrome de Down, Davi Barella. Tá, a mãe, ela não teve nem a decência em sair lá fora e falar. Eu ouvi, pediu pra sair. Primeiro ela pediu pra me retirar do quarto. Aí a enfermeira veio falar comigo. Eu falei, tá, ela pediu pra me retirar? Na hora até pensei, vou sair, né, não sei o quê. Aí depois eu falei, eu vou sair o cacete. Não, mas você vai sair, vai pra onde também? Eu não vou, não, tipo assim, sair, tipo assim, quando eles, como eu ouvi, tipo, eles iam me colocar em uma outra sala de UTI, em um outro quarto, né? Tá, mas pera. Que aí, o que aconteceu? Eu falei, a enfermeira veio, ela falou, Ju, não sei o quê, vamos sair daqui e tal, não sei o quê. Eu falei, não, eu não vou sair. Eu pensei, eu até ia sair, só que eu acho tão injusto eu ter que sair, eu não tô fazendo nada. Concordo. Tipo, eu não tô fazendo nada. Só porque ela é preconceituosa, ouviu que o meu filho é síndrome de Down? Aí eu peguei, abri a cortina. Amiga, não é meu filho que vai transmitir algo pra sua filha. É a sua filha que vai transmitir os germes pra ele. Então, assim, tá incomodada? Pode sair.
Daqui eu não saio. Eu falei isso, tem até um ditado popular, com os incomodados que se retirem. Ela que... Puta, mas isso é muito baixo, cara. Filho, Uma pessoa... não, você não tem noção. Isso é o que eu passo, tá? Dá nojo. Só que, tipo assim, igual essa minha amiga, ela também passa por situações. A gente conversa muito, a gente se conheceu... Porque eu tentei trabalhar, né? Eu fui trabalhar de home care, cuidar de filho de outra pessoa, pra mim ver como é que era, né? Até que você é a mãe do paciente, legal. Eu queria ver como que era o contrário. Você cuidando de eu cuidando de uma outra pessoa, sim. Tão especial quanto meu filho. Cara, é difícil, não é fácil. Não é legal, não é gostoso, né? Então, assim, é uma situação difícil. Então, assim, nós todas, eu falo assim, a comunidade de mães atípicas, de pais atípicos, de famílias atípicas é imensa. Só que ninguém dá a atenção que a gente merece, entende? Ninguém dá. Isso desde você frequentar um hospital, porque isso passou rotina, isso virou nossa rotina. A gente passa mais dentro do hospital do que dentro da nossa própria casa. Eu achei que eu ia passar o final de 2023 para 2024 dentro do hospital. Eu passei o Natal. Eu quase passei o final do ano também. Então, assim, você se programa para isso? Não, eu não me programei. Mas aconteceu. Entende? Então, assim, a gente passa por diversas situações que, de verdade, a gente não deseja que nenhuma pessoa passe. Não deseja. Eu imagino o quão traumático para ele também, né? Imagina uma situação dessa, porque é uma rejeição, poxa. Ele tem algum discernimento, ele entende sim, Cara, ele entende não. Ele entende. Ele, assim, se ele gostar de você, ele vai demonstrar. Se ele não gostar de você, ele não vai te dar bola nenhuma. Tipo, você tá ali conversando com ele vai te virar as costas, vai lá mexer com as coisas dele. Isso já é um sinônimo de que ele não gostou da sua presença e de você. Então, assim, mas isso é muito difícil acontecer. Ele é muito amoroso, ele é carismático, ele é engraçado, sabe? Ele ama música e, tipo assim... Infelizmente, as pessoas... Eu vou falar o que eu falei no meu Instagram. As pessoas são podres. Sabe por quê? Na sua frente, elas te tratam de uma forma. Só que nas suas costas, é uma coisa bem adversa, bem diferente. Então, assim, essa minha amiga que eu tô te falando, a gente se conheceu, ela também cuidava desse mesmo paciente. Vocês olha só, dentro do hospital? Não, dentro da casa da pessoa. Dentro dessa casa a gente fazia home care para uma família e a gente se conheceu e a gente se bateu. Por quê? Porque a gente vive a mesma vida. Eu e ela vivíamos a mesma vida e estava tentando trabalhar. Ela também estava tentando trabalhar, mas ela também não pôde mais trabalhar porque o filho dela é muito mais delicado. A atenção dela muito também. mais delicado. E tipo assim, nesse meio de home care, cara, é um entra e sai de pessoas dentro da tua casa. Quando você se acostuma com a pessoa não quer trabalhar mais. Então assim, meu filho tem 11 anos de vida. Eu tenho 9 anos de home care. Essa minha amiga o filho dela tem 18 anos. Nossa, e tem ela 18 tem anos. 17 anos de home care. Então, assim, você vê que é uma vida muito limitada pra gente não ter o acesso às necessidades que os nossos filhos precisam com facilidade. Pois é. Porque eu vou te falar, nesse meio, né, não é só sobre a cannabis. Não, a gente não tem acesso com facilidade. É sobre terapias, sabe? A gente ficou 2 anos numa fila de ecoterapia. Sabe quando que saiu? Passou-se 2 anos. Saiu exatamente quando o meu filho estava por um fio de morrer. Nossa. Eu consegui a vaga? Não, porque eles vão passar, obviamente, para uma outra pessoa. Então, assim, cara, você precisa ficar 2 anos na fila de uma terapia, na fila de uma medicação, ou na fila de uma consulta, para você conseguir algo que você tem direito. É muito burocrático, né? Você entende? Assim, eu fico imaginando o quão frustrante para vocês e revoltante é toda essa situação. Porque, cara, eu acho que eu não tenho nem parâmetro para fazer algo comparativo, mas o como acho que a gente precisa chegar nas pessoas com essa fala que vocês têm. Dessa dificuldade, isso tem que ser
Cara, eu não tô falando de publicidade, eu tô falando de voz, de uma força maior. Mas você sabe que eu já tentei ter essa força, essa voz. Eu já fui falar com o vereador, porque, tipo assim, meu filho não frequenta a escola. Tá. Então, tipo assim, eu não tinha o neuro, eu ainda não conhecia o Dr. Pedro Pierro. A gente passou com um determinado neuro, não vou falar o nome, porque ele já é mal falado no ABC mesmo, talvez eu falando aqui as pessoas já vão até saber quem é. Eu levei meu filho por conta das crises e tal, sabe o que ele teve a pachorra de falar pra mim? A culpa é sua. Sabe por que ele é assim? Porque a culpa é sua. Você não põe ele pra socializar, você não colocou ele numa escola. Cara, como que eu vou pôr uma criança traqueostomizada com GTT? Se ele tem uma parada na escola, quem vai salvar? Não tem a enfermeira lá de prontidão pra cuidar desse assunto? Não tem. Então como que a culpa é minha? Aí eu te falo, o mesmo que eu falei pro Wagner, cara, como você se sentiria ouvindo isso de um médico? Um cara lá que estudou 5, 6, 10 anos pra olhar na cara de uma mãe e falar isso? Meu, amassa seu CRM e joga no lixo, meu amigo. Cara, desculpa. pelo amor de Deus. Em off depois eu quero saber quem que é. Eu vou te falar, mas eu vou te Porque falar. a gente, esse tipo de profissional, cara, o CFM tem que fazer alguma coisa, tem que tirar, não faz o menor sentido. E eu posso te falar, por mais de queixas que ele recebe nesse hospital, ele ainda continua lá. Porque ele recebe muita queixa. Teve um dia no Facebook que uma mãe, eu tô precisando de um neuro, alguém tem uma indicação? Foi uma fulana lá e indicou ele. Aí veio uma chuva de mãe. Não leva ele nesse médico, esse médico é horrível, esse médico é péssimo. Então, tipo assim, já tem uma demanda de queixa. Tá lá fazendo o quê? Hora extra. Já existe uma força contra ele, mesmo assim se mantém lá. Mas é tipo assim, é o que a gente tem agora pra esse momento, então a gente vai ficar com ele. E aí continua, porque continuam as queixas. E ele continua passando a visita. Porque quando nós estamos na UTI, acaba aí passando neuro, acaba passando outras especialidades, então ele acaba passando. Então a gente, infelizmente, tem o desprazer de vê-lo ainda. Nossa, complicadíssima uma situação dessa, né? Ô Ju, e me fala... aí você passou com o Dr. Pedro Pierro para cannabis medicinal, certo? Eu passei com o Dr. Não sei se você conhece essa pessoa que eu vou citar aqui. Eu passei com o Dr. Pedro Pierro porque encontrei ela também. Não sei se Instagram ou se Facebook. Ali ela acabou indicando o Dr. Pedro ali, porque eu estava procurando, né? Passamos com o Dr. Pedro, amamos. Ele é incrível. Não tô falando isso porque eu sigo ele ou porque... Não tô falando isso pra puxar saco de ninguém porque eu não preciso disso. A gente entrevistou ele aqui, ele tava sentado aí, ele é um fofo, ele é inteligente, ele é gente boa, carismático. Ele é fofo demais. A gente limita o podcast a 40 minutos, 1 hora, acho que o dele deu 1h40. E a gente queria fazer o 2 e 3. E a inteligência dele é tipo, mano, é bem soberano, é bem diferenciado. E tipo assim, a gente levou nosso filho na consulta. E, o cara, na hora, já viu, já percebeu, já começou a falar sobre a cannabis, se a gente era adepto ao uso, se a gente tinha algum preconceito. Claro que não. Eu sou a favor de todo tipo de ajuda. Perfeito. Desde que não seja impróprio. Sim. Entende? Então, vai trazer benefícios? Vamos utilizar. Entende? Até que não traga, é diferente, né? Hoje a gente só usa remédios psicoativos para tratar as crises do meu filho. Porque fora as crises do autismo, ele também tem crise de ausência, que é um tipo de convulsão. Sim. Do nada ele fica parado, olhando no mundo da lua. Você chama, ele não reage, você conversa, ele não reage. É como se ele não estivesse ali. Aí do nada ele volta. Só que isso a médica dele me explicou, né? É um tanto perigoso. Sim, né? sim. Aparentemente parece que não, mas sim. Né? Mas isso é também a longo prazo. Aquela crise não vai mexer com ele ali naquele momento. Isso, tipo assim, é como se você tivesse que juntar todas essas crises de ausência para que no futuro viesse algo para prejudicar, tipo isso. Sim. Entendeu? E aí a gente conheceu o Dr. Pedro, começou a utilizar a cannabis, mas como é que eu te falei, né? Só o meu marido trabalhando, não dá pra gente manter tudo.
né? O medicamento é caro. O medicamento é caro e também ter que passar com o Dr. Pedro, a gente não tinha condições, a gente conseguiu passar algumas vezes, mas depois a gente não conseguiu mais. Sim. Não é porque nós não queríamos, porque infelizmente não deu, né? Porque, tipo assim, a gente tem home care, só que, tipo assim, a gente também tem outros gastos com ele. Eu imagino. Entende? Então, assim, é tudo muito voltado ali para que a gente já vive. É para tudo que a gente muito vive. prioritário e vocês Sim. têm que priorizar ainda algumas coisas, né? Sim. Não, faz Foi sentido. igual, tipo assim, meu filho esses dias, o mais novo, chegou na gente e falou, por que a gente não viaja? Por que a gente não passeia? Qual que é a idade dos seus outros 2 Eu filhos? tenho um menino de 10 anos Tá. e um menino de 17 anos. Ah, são próximos as idades. Sim. E tipo assim, o mais novo perguntou, por quê? Porque tá em momento de férias, ele vê os amigos todos indo viajar, passear, curtir, e ele vendo só ele ficar em casa. Sim. E aí, por que a gente não viaja? A gente sentou e explicou de novo, né? Porque não foi a primeira vez. Já são várias vezes falando sobre esse assunto com eles. Porque o Davi tem as necessidades dele, porque o Davi, qualquer coisinha ele fica doente, qualquer coisinha ele fica entre a vida e a morte. Sim. É sempre assim, ó, em 5 minutos, ele acordou, ele tá ótimo, em 5 minutos ele cai todos os parâmetros, ele rebaixa. Então, batimentos ficam elevados, saturação cai, é muito instável, é questão de segundos, minutos. E a gente foi explicar isso, que o Davi é muito dependente, o Davi tem o home care, o Davi também não pode sair de casa por conta do home care, Sim. entende? E tipo assim, nós não queremos expor ele. Então, assim, tem gente que fala assim, mas você não sai com o seu filho, você não leva ele... Cara, eu não posso. Mas acho que isso aí é um risco gigante. Eu não posso expor ele, até porque ele ainda não está protegido, a imunidade dele não está boa o suficiente ainda para que eu possa expor ele ao mundo, ao público, entende? Então, assim, imagina, vou levar ele num lugar super fechado, tipo um shopping. Cara, eu não vou. O fechado ainda é pior, porque Você tá cheio de ar poluído. Mas você acredita que a gente teve esses momentos já? De sair com ele, pra gente mostrar pras pessoas, porque eu nunca tive vergonha dele. Porque existe um pouco disso. Nesse mundo de mães especiais, existe isso. Não que as mães têm vergonha, mas tipo assim, a sociedade ela é tão bruta com a gente que acaba existindo isso. A insegurança de mostrar o filho, porque assim, uma mãe e um pai planejam um filho, certo? Sim. Quando é que você vai imaginar que você vai ter um filho especial? Nunca na sua vida. Só quando nasceu. Tipo, de 1 em 1 milhão. Foi o que o médico falou, Ju, de 1 em 1 milhão. Como o meu terceiro filho, depois que eu engravidei, de 1 em 1 milhão, poderia vir outro. Sim. E tudo bem também. Ué, vou fazer o quê? Né? Então, tipo assim, a gente tentou levar ele para que ele pudesse ter uma vida comum, socializar e tal, mas, cara, não dá. Ele tem que ficar dentro de casa por enquanto? Tem. Ele vai ficar? Vai. Pro bem dele. Sim, e automaticamente todo mundo acaba sendo aprisionado, né? Sim, fica na dependência. Nessa limitação. É lógico, faz parte. E Ju, me conta aí, eu estou muito interessado em saber o que você enxergou. Eu sei que você está com essa dificuldade do tratamento da cannabis, mas eu também sei que aí alguém já vai mandar uma mensagem e vai ajudar a gente com isso, tá? Estou já prevendo. Mas eu quero saber o que você sentiu das melhores quando você começou a dar as gotas para ele, porque também um dos nossos objetivos aqui é esse, mostrar que de fato a cannabis medicinal ela promove sim uma ajuda, muitas vezes até mais rápido do que a gente imagina. Você conseguiu dar a cannabis para ele por quanto tempo e como que foi esse tempo? Olha, inicialmente a gente descobriu que ele era autista com 2 anos de idade, mas foi através de uma terapeuta de fonoaudiologia que identificou os movimentos repetitivos, que são as estereotipias, né? Certo. Então ele ia para frente e para trás e girava. Então assim, ela falou, Ju, leva ele no neuro e vê aí, porque eu acho que ele tem o TEA, certo? Fomos e foi diagnosticado como autismo. E aí, ao longo dos anos que se passaram, eu conheci essa mãe, ela me indicou, a gente fez o uso. Ele tem umas crises muito severas, que tipo assim, quando ele tá ele tem crises que não são tão severas, mas ele tem aquelas crises que tipo deixa até a gente tipo sem reação. Entendi. Por quê? Porque ele se bate,
ele se unha. Hoje mesmo, ontem eu presenciei a técnica de enfermagem trocando a fralda dele. Ele tá com arranhões nas pernas, nas suas partes íntimas, e ele se machuca, ele nos machuca numa crise muito severa. Então, assim, imagina ver sua criança batendo a cabeça na parede, porque eu não consigo nem imaginar como que é que deve funcionar a cabeça num momento de crise. Entende? O que passa na cabeça dele para que ele bata a cabeça na parede. Sim. Entende? Então, assim, bate a cabeça na parede, se unha, se belisca, nos belisca. Ele puxa nosso cabelo, ele aperta a gente com tanta força e muito soco, bate muito, muito. É bem violento. Tá. Então, assim, a gente iniciou o uso da cannabis. Lógico que não foi de um dia para o outro que a gente percebeu uma melhora. Sim. Eu posso te garantir com 100% de precisão que dentro de 1 mês e meio após o início do uso, a gente percebeu o quanto diminuíram esses autoataques, né? Essas autoflagelações. Ele continuou tendo crise, mas menos violência. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Foi diminuindo. Até que, com 3 meses, ele estava tranquilo. Eu consegui ver isso, de verdade. Sem demagogia, sem clichê, porque eu tô aqui, porque o assunto é esse. Não. Foi o que a gente vivenciou. É real, eu quero saber Foi o que a isso. gente vivenciou. Com 3 meses eu consegui ver a diferença. Com 4 meses a gente parou. Por quê? Ele tomava... Eu não me lembro direito, tá? Tá bom. Não sei se eram 12 gotas ou 15 gotas. 12 gotas de manhã e 12 gotas à noite. Um frasco não dava para 15 dias. Ah, ele fazia... Era 30 ml. É. Um frasco não dava para 15 dias. Então a gente utilizava quase, 2 frascos e meio, vamos dizer assim. No mês, né? Então, assim... Fica pesado. Cara, não tem como. Não tem como você bancar a cannabis e também ter que bancar todo o neuro. resto. Porque tem que ter o acompanhamento. Tem, O senão cara, não faz sentido. O cara é foda. A medicação é foda. Não tem como você juntar essas 2 contas e levar elas mensalmente. Não tem. Não tem. Só se você tem uma condição financeira muito boa. Ou se o governo subsidiar o medicamento, que seria o ideal. Ou se eles fizerem de uma forma mais fácil, mais prática, mais acessível, né? Para mim e para todas as outras famílias que estão necessitando dessa medicação. Porque vale a pena. E eu leio muito. Quando eu tenho dúvidas sobre alguma coisa, eu vou lá e busco informação. E eu vi que atende uma demanda de comorbidades. Sim. Atende. E assim, cara, por que não? Né? Por que o tabu de não usar? Por que o tabu do preconceito? Cara, para com isso. Cara, se você tem a oportunidade de utilizar algo natural para ao longo do tempo você conseguir deixar daquilo que com certeza te faz mal, que são os psicoativos, Sim. Você vai continuar com os psicoativos por qual razão? Não faz sentido. Não tem nexo, entende? Agora, eu como mãe, eu prefiro que o meu filho faça uso de psicoativo? Não. Com certeza. Não, porque eu uso. E eu sei como que isso faz mal. Eu sei o quanto faz mal. Então, para o meu filho, que já tem uma demanda de problemas de saúde, o que eu quero para ele? O melhor possível. Pronto. No mínimo. Acabou. Ju, olha, nosso horário tá no fio. Mas eu vou falar um negócio para você de coração. Admiro muito te conhecer agora, você e seu marido. Tô chamando de Ju aqui, é super íntimo, né? Não tem problema. Né, Dudinha, mas com muito respeito, assim, admiro demais a história de vocês. Imagino que não deva ser fácil o dia a dia, mas eu quero que você tenha fé que as coisas vão melhorar. Eu tenho certeza que em algum momento, eu sei que o Tarcísio, o nosso governador, vai sancionar o medicamento para mais patologias. Eu tenho certeza que a lei vai se adequar para que não apenas a cannabis, todos os outros medicamentos e tratamentos sejam de fato subsidiados pelo governo, que os médicos se mexam para que possa existir um plano acessível. Eu acho que... Eu não quero ser nenhum fascista para falar que quem pode mais paga mais, mas eu acho que existe sim, e é obrigação
de todos dar acesso a um tratamento adequado para quem não tenha condição ou para quem está passando por um momento de maior dificuldade financeira. E eu acho que isso não tem que ser balizado pelo que a gente é ou pelo que a gente representa, tem que ser para todo mundo. Está na Constituição, está lá que a gente tem que ter moradia, estudo, saúde e segurança. A gente paga imposto e ainda esse ano uma classe abaixo vai pagar imposto também, ou seja, teoricamente a arrecadação vai aumentar. E o que a gente vai ter de volta? Sentar na cadeira e aguardar um medicamento, aguardar um tratamento? Acho que não, a gente precisa lutar para que isso mude. Uma das missões do Cannabicast é esta, é incomodar as pessoas para que histórias como a sua sejam ouvidas, que as pessoas vejam que sim, é uma necessidade, você não passa pelo que você passa porque você gosta. Você recebeu uma missão, Deus te deu uma missão incrível. Você tem o que você transmite uma força muito grande. Você e seu marido. Ele não falou nada, mas a hora que ele entrou, fala alguma coisa. A hora que ele entrou, ele se mostrou um cara assim que aguenta o tranco, e você também. E eu tenho certeza que alguém que está assistindo esse vídeo aqui vai ajudar a Ju e o filho dela com um tratamento com a cannabis medicinal. E a gente vai se esforçar para que isso aconteça. Ju, nessa câmera aqui, dá o seu recadinho final. Pode agradecer, fazer apelos e depois a gente encerra. E eu te agradeço demais por compartilhar com a gente um pouquinho da sua história. Bom, eu gostaria só que as pessoas tomassem mais consciência daquilo que elas falam, daquilo que elas insinuam a respeito de nós, né? Quando eu falo nós, somos nós, comunidade de famílias atípicas, né? Somos muito grandes, né? Nossas necessidades são muito grandes, nossas dificuldades então nem se fala, né? Que tivessem um pouco mais de respeito e que buscassem um pouco mais de informação. Eu agradeço demais a oportunidade, espero que esse assunto percorra, eu vou falar o Brasil inteiro, né? Porque é disso que a gente precisa, né? Informação no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Parece que a gente sempre fica lá atrás, né? Desculpa, eu vou falar a minha opinião, tá? Parece que o brasileiro, ele tá sempre atrás, tá sempre lá atrás. Então, assim, mas a gente tá lá atrás porque a gente quer, porque a gente pode buscar informação e correr atrás daquilo que a gente deseja, né? Então, assim, muito obrigado e um grande abraço para todo mundo. Pessoal, você que ficou até aqui, por favor, ajuda a gente compartilhando esse vídeo. Não precisa se inscrever no canal, não. Se você compartilhar esse vídeo, a gente vai levar a história da Ju mais longe e a gente vai ter mais oportunidade de ser ouvido e, quem sabe, conseguir começar a fazer essa mudança. Que é muito difícil, mas começa com um compartilhamento. Um feito é uma pessoa a mais, depois 2, 4 e aí a gente vai embora. Tá bom? Até o próximo episódio. Valeu!